Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, aqui do Chave Mestra Podcast. Por aqui eu falo que eu aprendo a cada dia, eu sempre deixo isso frisado, porque nós não estamos só em uma entrevista como jornalista e o escritor aqui especialista, mas eu realmente aprendo com cada um deles, porque o nosso formato aqui é um bate-papo descontraído, então não é nada muito formal, então eu deixo eles super à vontade para isso, para nos ensinar. Eu estou aqui na posição de aprendiz também, não só host. E hoje eu vou aprender um pouquinho mais sobre negócios lucrativos, sobre finanças, que inclusive é o nosso livro de hoje. Eu vou falar com a escritora do nosso livro, que é o Código das Finanças: Estratégias para Vencer no Jogo da Riqueza e dos Negócios. E eu vou dizer que não é fácil, não. Não é fácil você. Não que não é fácil enriquecer, mas no sentido de não é fácil entender. Porque muitas vezes as pessoas estão com o entendimento trocado aí, de uma forma errada, no sentido de: ah, eu não sei ganhar, mas quando eu ganho, eu não sei manter. Então, vamos aprender tudo? Vamos aprender a como você pode ganhar e manter esse valor e justamente nos negócios. Nós não vamos falar agora de pessoa física, não. Nós vamos falar de negócios, vamos falar de empresas, vamos falar com quem entende desse assunto que já está há mais de 20 anos no mercado. Hoje a gente conversa com a escritora do capítulo 21, que é A Rota do Lucro, da ideia a negócios lucrativos. Eu recebo hoje aqui comigo, para daqui a pouquinho explicar tudo, Mariana Carvalho. Tudo bom, Mariana? Como é que Tudo você está? bom, prazer estar aqui Que bom. falando desse capítulo, trazendo esse assunto tão importante para Sim, os empreendedores. ótimo. E eu falei aqui que você já está há mais de 20 anos aí, é isso? É, Trabalhando, é mas sempre com, com empresas, é isso? eu trabalhava no corporativo no início. A minha empresa eu tenho há 4 anos, mas são mais de 22 anos focados em finanças, focados em gestão financeira, né, desde Uhum, pequenos negócios até startups multinacionais. ótimo. E quando você recebeu o convite da editora, como que foi? Você já tinha livro, você tinha desejo de escrever? Como que foi, Mariana? Não, confesso que eu nunca tinha pensado em escrever um livro, mesmo porque eu sou da área de números, né? Então eu sempre lidei muito mais com Sim. números. E só que quando eu fui para o empreendedorismo, eu acabei me dedicando mais a formar novas pessoas, né? A Ó, passar, a transmitir meu conhecimento. E isso despertou algo em mim. Eu cheguei a ver alguns livros e, nossa, será que eu poderia? Mas também nunca fui atrás. E quando eu recebi o convite e eu vi a capa do livro, o tema, eu falei, nossa, é esse. Eu realmente é, me senti escolhida pelo livro, sabe? ótimo. E a gente, você sabe que a gente vai atrás aqui, toda a equipe, né? Eu falo que aqui vocês estão me vendo no podcast, mas tem toda uma equipe aí por trás, na editora Chave Mestra, aí que também faz uma curadoria. Eita, hoje eu tô, hein? Uma curadoria com cada um dos escritores para que a gente realmente traga pessoas que tenham conteúdo, pessoas que tenham vivência, experiência. Então você pode ter certeza que quando a gente for atrás é porque nossa equipe já tinha a lupinha lá vendo, entendemos quem é a nossa nova escritora. E aí você coloca aqui também, né, que além de empresária, você é mentora, palestrante e apaixonada por ajudar pessoas a prosperarem através de seus negócios. Me Sim. conta, Mariana, qual que é a maior dificuldade que você acha que as pessoas têm hoje? Na hora que você chega lá na empresa para fazer esse direcionamento, que qual é a maior dificuldade para elas que você vê, percebe? Uma coisa que eu falo no meu capítulo, né, é que assim, muitas vezes os empreendedores eles têm um sonho, né, eles têm uma ideia, né, muito incrível, só que eles se esquecem de se capacitar para gerir uma empresa. Hum, Então, assim, muitas vezes são profissionais extremamente técnicos, excelentes no que fazem, só que é diferente você prestar serviço, né? Ah, você é uma esteticista, você é um dentista, um médico, algo especialista,
é diferente você só prestar serviço do que você gerir uma empresa, gerir um negócio. Então, o que eu vejo realmente hoje em dia é muita falta de capacitação de gestão. Até, assim, a minha mentoria eu foco em empresárias. E nas mulheres ainda tem a questão, né, da parte cultural mesmo, de não ter aprendido a lidar com o dinheiro, né, de ter crescido com aquela mentalidade de que geralmente quem olha para o dinheiro, quem gera o dinheiro é o homem. Então, muitas vezes elas querem gastar, mas não querem olhar para os números, né? Sim. Então, acaba que isso elas terceirizam muitas vezes para o sócio, para o marido. Isso não é um problema ao terceirizar, mas eu sempre falo, se você está à frente do seu negócio, você precisa conhecer os números, até para você saber se algo tá, se o que você está fazendo está dando certo, se o preço, né, trazendo lucro, qual serviço que é mais lucrativo para de repente na hora de ofertar você favorecer esse serviço ou produto. Então, quem está, né, o empresário, ele precisa conhecer esses números para montar as estratégias comerciais de marketing e a rota que o negócio vai seguir, né? Fazer o planejamento. Então, o que eu vejo hoje é realmente assim, essa aversão aos números, né? Quando eu ouvi a palavra finanças, né? Já, não, eu sou de humanas. Só que acredite, finanças é humanas, ciências humanas também. Porque o lidar com o dinheiro também envolve, né, mentalidade, envolve comportamento, envolve Sim. o O emocional, né? emocional, Então, muitas muitas vezes vezes. você vai gastar porque você está passando por um momento. Então, isso na empresa também afeta, porque muitas vezes a empresa também não está com lucro, não está com fluxo de caixa positivo, mas muitas vezes por comportamento do empresário, do dono. Ou seja, de assumir riscos, né? Uhum. Sem planejamento, assumir gastos sem planejamento, ou seja mesmo por tirar muito dinheiro da empresa sem olhar para o que realmente a empresa está gerando de lucro. É. E isso acontece com frequência. E é o que você mais percebe quando você vai dar essa consultoria? Como, É, como que é feito esse trabalho? Quando você vai, você fica um tempo na empresa? Isso é online? Como que é feito? eu faço online, tanto que eu atendo, tem empresa da Espanha até, né? Então dá Ótimo. para fazer online para todo o Brasil, todos os países. Eh, mas se for necessário, né, aqui em São Paulo, né, na região também vou presencial. Mas assim, a consultoria são assuntos específicos. Então, por exemplo, o inicial seria uma consultoria de diagnóstico financeiro. Aí é onde eu vou ver como são todos os processos, ver como são todos analisar todos os relatórios Uhum. financeiros, tanto gerenciais quanto contábeis, para entender se os números estão transmitindo a realidade da empresa, e que na maioria das vezes não acontece. Sim. Porque o que acontece também é assim, eu tenho uma contabilidade, mas eu não mando as informações. Então, a contabilidade registra o que ela acha que é e acaba que, se você precisa depois disso, por exemplo, para pegar um empréstimo, você quer crescer, você quer fazer um investimento, né, no seu negócio, você quer pegar um empréstimo, de repente seus relatórios contábeis não estão dizendo que o faturamento que realmente você tem, né? Então, essa desconexão entre a empresa e o contador, né, Uhum. passa pelo financeiro. Então, quando a gente entra, por exemplo, a minha empresa, na sua gestora, a gente também tem o serviço de BPO financeiro, que é a terceirização. Então, a minha equipe faz o financeiro do cliente. Então, nessa parte, por exemplo, a gente entra exatamente para organizar a casa, né? Porque sem os dados não tem como fazer uma gestão eficiente, porque você não, se os dados, né, se a base, o controle financeiro não estão em dia, como que você vai analisar? Então, muitas vezes eu chego, vou analisar, por exemplo, não, a gente alimenta, teve cliente que, não, a gente alimenta o sistema, a gente tem sistema, alimenta, tá tudo perfeito. Aí eu fui comparar o sistema com o banco, tinha 40 mil de diferença. Meu Então, como que eu Deus. vou analisar os números do sistema se ele não coincide com a realidade? Então, tudo que eu analisar dali, os dados estão errados. Então, pensa, se ela acompanhar pelo sistema, ela também está tendo informação incorreta. E aí E ela tá pode estar achando que tá tudo achando. certo. Exatamente. Só que aí falta uma conciliação. Então, por isso que eu falo que assim, a base é o controle financeiro, que é a partir dali que você vai conseguir precificar corretamente,
analisar, né, os números, entender o que está dando certo, Uhum. que você pode replicar, o que não está dando, que você pode, né, uma estratégia que você pode tirar. Então, o primeiro passo é o controle financeiro e disso parte separar contas da pessoa física da jurídica, que é um Hum. erro muito comum. Que eu até cito aí um dos Sim. principais erros, né? E de repente você falou que atende muito mulheres também, né? E de repente as mulheres vão nesse caminho também de, eu vou pegar, puxar daqui da empresa para pagar uma conta aqui do pessoal, e aí depois essa conta não volta, ou de repente volta errado. Então tem que ter Sim. isso também, esse controle e a divisão, como muita gente fala que é o físico do jurídico. Exato, porque se você não separar, você não tem como saber o real resultado do seu negócio. Uhum, Então, às vezes você tem dinheiro na conta, mas é porque você injetou dinheiro na empresa, então você acha, não, eu tenho saldo, mas não é do lucro da empresa, e sim porque você colocou um aporte ali, por exemplo, você pagou uma fatura do cartão da empresa, ou algo que você colocou dinheiro. Ou o contrário, às vezes a empresa é lucrativa, mas eu também tive cliente que chegou que a primeira análise eu fiz, a empresa tinha 50% de lucro. Então, quer dizer, era super lucrativa, só que ela estava com empréstimo, com cheque especial. Então, o primeiro passo, eu faço essa parte estrutural, né, de entender o negócio tá dando lucro? Tá, ótimo. uhum, Então, agora vamos entender o porquê que ela está negativa. Então, aí entra gestão. Né? hum, Então, nesse caso desse cliente, era aquele passo que eu falei de tirar a mais, tirar além do que a empresa pode te pagar, né? Fazer retiradas sem considerar o real lucro da empresa. Então, entendi. apesar da empresa ser lucrativa, essas retiradas eram muito maiores, então defasava o caixa da empresa. Né? Eu falo sempre assim, a empresa não é seu caixa eletrônico. É E, mesmo, né? e é importante, ela é uma outra pessoa, né? Ela tem um CNPJ, ela tem um número diferente. Então você precisa separar, porque senão você fica nessa ilusão, né? Ou então, eu vejo muito também, às vezes, a empresária vai fazer o negócio, mas ela tem ou uma reserva, ou ela tem alguém que tem a renda principal na casa, então ela acaba lidando aquilo como um hobby. Né? Assim, ela não consegue, ela não analisa para Nossa. ver se realmente aquilo está sendo lucrativo. Ela entende, eu estou trabalhando, eu estou gerando negócios e tá ótimo, tá Nossa, entrando dinheiro. e isso é último. Eu acabei te cortando porque eu achei muito bom nesse sentido, porque a gente fala aqui também com muitas mulheres que assistem a gente e que às vezes o esposo já trabalha, já tem a sua empresa, e aí a mulher, para não, porque é de outra área, enfim, não trabalha com a família e quer ter o seu negócio, sua loja de roupa, enfim, seja o que for, ou até uma outra pessoa, né, de outra área. E aí, de repente, ela não tá vendo, foi o que você falou, isso é muito bom a gente trazer aqui, porque ela não tá vendo a realidade do lucro da empresa, porque às vezes a empresa ela só tá passando um tempo na empresa, só um hobby. É Exato. não tô trabalhando só para não trabalhar com o marido, para vamos trabalhar, né, em empresas diferentes, só que ela não tá ganhando. E isso ela começa a perceber quando essa fonte externa cessa, né? Então, quando não tem alguém. Então, assim, também tem várias clientes que chegaram nesse sentido de, por exemplo, meu marido perdeu o emprego, então agora eu tenho que ajudar na casa. Meu Deus. E aí ela vê que ela não está tirando um salário decente para ela. Né? Então, você tem que. O primeiro passo é se pagar, porque pensa que o negócio, se você está atuando, né, trabalhando, se você é uma sócia que trabalha no negócio, você é uma funcionária, a funcionária mais importante do negócio. Então, você precisa ter seu prolabore, que é o salário Ótimo. do sócio. Né? Então, isso também acaba que muitas vezes o negócio. Você não programa, não planeja esse prolabore, porque, não, agora nesse momento eu não preciso tirar. Mas eu sempre falo, na precificação você tem que considerar, porque se amanhã você não puder trabalhar, você for contratar uma pessoa do mercado, então na sua estrutura você tem que considerar que você tem que pagar esse salário, que essa pessoa é fundamental para o funcionamento da Ótimo. empresa. Né? E às vezes, eu estou no início, eu não preciso, eu não estou precisando dessa renda. Mas não, você está trabalhando, você merece Vou esse. investir. E o negócio precisa te pagar. Né? E Então. quando você, indo um pouco, já que você falou do Prolabore e indo um pouquinho para esse lado, o que que você indica geralmente para a pessoa? Mesmo que ela esteja iniciando, que ela já tenha um valor certo ou que a cada mês, porque a gente sabe que um mês vai Uhum. ser um X, outro mês vai ser 2x, eu vou uma porcentagem dentro desse X?
como que você indica para ela tirar o Prolabore? O primeiro passo é você primeiro entender qual é o seu custo de vida. Assim, qual que seria o Prolabore ideal, né, a retirada ideal para o seu estilo de vida. Aí, lógico, vamos para a realidade, né? Principalmente no início, muitas vezes a empresa não consegue pagar aquele valor que você merecia. Aí a gente vai para a realidade. Então, quanto hoje a empresa consegue te pagar? O que eu falo sempre é assim, determina pelo menos um valor. Se durante o mês, eu não vendi o suficiente, eu não consegui me pagar o valor total, ok, você paga menos, mas tenha como meta aquele valor até para te estimular a vender o suficiente para pagar aquela estrutura. Né? Então, eu tenho uma cliente que até ela fala, não, eu quero tirar X valor, mas aí eu passei para ela, olha, a sua meta de vendas é essa para você conseguir tirar esse valor que você quer. Então, ela vou atrás, porque eu quero tirar esse valor. Então, se você não tem um valor definido, sempre vai ser aquela coisa do que sobrar, se der. E isso não é negócio, né? Porque assim, você paga seu funcionário se der, você paga seu funcionário se Exatamente. sobrar? Não. Então, por que você faz isso com você, né? Ótimo. Então, você precisa entender que o negócio ele precisa gerar o suficiente para pagar o prolabore que você definiu. Na realidade, então, assim, eu não consegui esse mês, ou teve um atraso na adimplência. Ok, você transfere o que você conseguiu ali, né? Mas o que eu sempre determino é não vá tirando à medida que você precise, porque aí é onde vai ficar ali desorganizado. Então, sempre semanal, o ideal é uma vez por mês, né, para ficar mais fácil, mas se não for possível, semanalmente você vai tirando o valor e aí você paga as suas contas pessoais da sua conta pessoal. Então, você Ótimo. transfere aquele valor de Prolabore e da sua conta pessoal você paga. Que inclusive é o que vocês, né, especialistas indicam de ter uma conta pessoal e uma conta Conta. CNPJ. Isso mesmo. Ótimo. E deixar lá na empresa só os movimentos da empresa, nada de pagar escola das crianças. Sempre, eu Ótimo. preciso pagar, ok, mas eu vou transferir e vou pagar da pessoa física. Porque Outra às vezes a questão pessoa faz sem querer, né, fala, já tá tão fácil, já tá aqui o o dinheiro tá dinheiro, deixa eu aqui, já pagar. exato. Então, Isso assim, não é o sempre. ideal. Não, sempre transfere para a sua pessoal e dali faz os pagamentos. Mesma coisa o contrário. Um gasto da empresa, transfere. Mas a empresa está sem caixa. Então, que seja você transfere o seu dinheiro para a empresa, como sendo um aporte, né, do sócio para a empresa, e vai pagar a conta da empresa da conta bancária da Tá. empresa. Né? Ótimo. Eu te cortei que você ia falar alguma coisa e eu nem lembro agora. Ah, E você também não, né? Falar depois que você me cortou, mas então vamos entrar no livro. Você fala isso aqui, ó. Sua empresa não é um hobby. E eu gostei também quando você falou que a empresa não é um caixa eletrônico. Porque geralmente a gente faz isso, viu? Vamos confessar aqui, gente. É um negócio que precisa dar lucro. Então você traz aqui alguns pilares da lucratividade no livro. isso. E aí você fala o que sustenta um negócio saudável. Aí a gente traz aqui planejamento, gestão, organização, precificação, análise, realinhamento. O que você vê aí desses pontos? O que é mais comum que a pessoa não faça? É o começo de tudo, que é não planejar, ou é o final? O planejamento. O planejamento, porque geralmente ela vai já realizando, né? Olha o planejamento Hum, como algo que eu tô perdendo tempo. Então, enquanto eu tô pensando nisso, eu posso estar fazendo, eu posso estar vendendo, eu posso estar exato. entregando. Só que o que acontece é que muitas vezes ela vai caminhando sem destino, né? Então, o primeiro passo do planejamento é exatamente assim: para onde você quer levar a sua empresa? Aonde Tá. você quer chegar com a sua empresa? Você precisa ter claro isso. Então, eu quero trabalhar por conta, eu sozinha, não quero muito trabalho, não quero ter funcionário para não ter dor de cabeça. Ok, então esse é seu Tá. plano. Você vai planejar seguir dessa forma. Tá. Mas se você quer crescer, você precisa entender que você vai ter que trilhar um caminho para chegar. Eu quero faturar 5 milhões. Você não vai faturar 5 milhões da noite por dia. Você vai ter que investir em marketing, você vai ter que investir em equipe, em estrutura. Então, tem vários passos que você precisa para chegar lá, que você, sem planejamento, você não tem claro. Tudo que vier, você não sabe medir se foi bom, se foi ruim, porque você não tinha algo para comparar. Então, no planejamento, você vai determinar metas
você vai estudar mercado, você vai estudar concorrentes. Então, o primeiro passo é o planejamento estratégico, que é exatamente assim, como eu vou me posicionar no mercado em comparação aos meus concorrentes, qual é o meu diferencial, qual que vai ser meu posicionamento de marca, se eu vou, o meu lucro ele vai vir na quantidade, né? Então, eu vou ser vou ter um preço menor, mas eu vou ter que vender mais, ou se eu vou já trabalhar minha marca para ter um valor agregado, para eu conseguir fazer um Pra valor mais poder alto, fazer. algo mais Ótimo. personalizado. Porque aí a estratégia até de prospecção é diferente, né? Você vai prospectar clientes em potencial de pagar um valor mais alto, mas menos Uhum. clientes, né? Você vai vender para menos clientes. Quando você trabalha com quantidade, você tem que trabalhar em marketing de escala. Então, tudo isso, assim, se você não tem claro, de repente, não, mas eu vou oferecer o preço mais barato que o meu concorrente. Só que, de repente, você não vende a quantidade que você precisa para pagar as contas, né? Para gerar o Ótimo. lucro que você precisa no final. É porque se você não planejar isso com esse consultor, com alguém que vai te direcionar, você só vai também planejar o que eu tenho e o que eu preciso vender. Até o planejamento sai errado quando você não tem uma consultoria. É, Porque daí você só pode colocar pontos em que você acredita que são importantes. E aí, quando vem você falando, né, a Mariana falando aqui pra gente, que eu também tenho que saber até precificar. Porque senão também não adianta nada. Você só tá e vendendo. o outro passo é a precificação, que é Exa- outro erro, porque geralmente na precificação, o que eu vejo, né, o mais comum é, eu comprei por 50 ou eu gasto 50 para prestar o serviço, eu acho que eu vou colocar 100, duas vezes mais. Ou o pior, meu concorrente está cobrando 100, então eu vou cobrar um pouco menos para, né, vender, para ter um diferencial em relação a ele. Só que você não sabe qual é o custo que o seu Exato. concorrente tem. De repente, ele vende uma quantidade muito grande, ele tem uma, uma, um desconto de escala com o fornecedor, né? Ou tem algum fornecedor ali que ele consiga que você não tem acesso. Então, você não pode comparar seu preço com o concorrente se você não sabe o custo dele, né? Então, a primeira base da precificação é você conhecer seus custos, que muitas vezes também, outra consultoria que eu presto é a consultoria de precificação. Então, muitas vezes na análise, quando a gente vai ver o custo real, ele é diferente do que o empreendedor achava que era, Uhum. né? Então, quando põe no papel, quando levanta todos os custos, sempre tem aqueles custos invisíveis que, eu não lembrava disso, ou coisas que você sempre tem que considerar, como impostos, taxa de cartão, por exemplo, que muitas vezes acaba passando É despercebido mesmo. e imposto, por exemplo, é um percentual que é Alto. que é alto, que você, se você não considerar, você pode estar levando, ele pode estar levando toda a sua margem. Então, por exemplo, tem muito endividamento hoje por impostos. E só que eu sempre falo, se você considerar os impostos na sua precificação, se você tiver um controle financeiro, não deveria ter um endividamento por imposto. Porque hoje num CLT, você paga até, por exemplo, o imposto de renda no CLT é 27,5%. É muito maior do que um Uhum. simples, por exemplo, quando você abre a empresa. Só que a diferença é que no CLT ele já vem retido. Então você esse Você dinheiro não não passa pela percebe, sua né? mão, você não percebe o valor e você conta com o líquido. Na empresa, a diferença é isso, é entre o dinheiro bruto. Então, quando aquele dinheiro passa pela sua mão, você vai, gasta ele e quando chega a hora de pagar, você não Exatamente. tem. Exatamente. A gente está quase encerrando nosso podcast, Mariana. Então eu quero que você vá pensando aí, de repente, algo que eu não te perguntei, que você acha que é importante a gente trazer, porque você está na área e às vezes tem algo que eu estou ainda no básico, no simples e ainda não sei. De repente, a pergunta certa aí. Então já pensa aí, de repente, algo que eu esqueci de te perguntar, enquanto eu vou falar do livro, para você que quer adquirir o seu livro. Tem muita gente que pergunta aqui pra gente como eu adquiro o livro dos escritores. Não é com a editora. Nós fazemos todo o lançamento, nós nos colocamos à disposição para auxiliar os escritores a lançarem seus livros, a divulgarem. Nós fazemos o podcast, nós temos toda uma estrutura aqui em São Paulo, no Alphaville, para fazer. E claro, nós não estamos só em São Paulo, nós temos as nossas outras unidades da editora, mas aqui é onde eu falo que tudo acontece, que a gente traz, eles fazem o lançamento nacional, mas nós não fazemos a venda. Pelo menos aqui é o que a gente indica para fazer direto com o escritor. Então, quer adquirir teu livro? É só entrar em contato com a Mariana lá no Instagram e para conhecer também o material.
né, o conteúdo que ela tem lá na internet, tudo que ela traz de conteúdo para você aprender também melhor. E adquira seu livro para passar para alguém também que você sabe que precisa, algum empreendedor, alguém que está começando também, porque além dela também tem outros capítulos aqui para somar, e aí você fica sabendo tanto das finanças pessoais, quanto a dela aqui, que é sobre negócios lucrativos. Então, nós vamos lá para as últimas frases da Mariana. O que você acha importante, Mariana, a gente trazer aqui que de repente eu não tenha te perguntado, que você acredita que não, isso aqui é sucesso se a pessoa trilhar essa. É uma coisa que eu trago no meu capítulo e que eu sempre falo, é, né, a minha frase eu trouxe até, né, que Dado sonhar, final. sonhar em abrir um negócio é o É só o começo, né, começo. mas você precisa construir algo com um propósito, com lucro e liberdade, né, porque não adianta você também ter um negócio de sucesso se você não tem qualidade de vida, né, Ótimo. então eu trabalho muito nessa questão de você eh, trabalhar sua mentalidade, né, ela vai determinar onde você vai Ótimo. chegar, né, e para mim estar aqui também é muita construção disso, né, dessas conquistas, seja como palestrante, como agora escritora. Eu não me imaginava lá atrás, eu sempre trabalhei ali atrás dos números, né, atrás do computador. Então eu vim trabalhando muito a mentalidade, né, o meu autoconhecimento para poder para entender que eh, eu me auto-sabotava, né? Eu tinha, assim, eu acho que o primeiro passo é assim, você confiar em você, você entender que o que você tem hoje, você já consegue dar o primeiro passo, né? E não parar de se capacitar. Que, assim, acho que isso em qualquer profissão, em Exato. qualquer negócio, você precisa estar em constante aprendizado. Hoje em dia, principalmente, né? Aí tem inteligência artificial, tá, assim, as coisas mudam, né, frequentemente. E abrir um negócio é algo que assim, a gente, que eu falei, normalmente é um sonho, é uma ideia que você teve, que você quer colocar ali, tornar, é uma possibilidade de você ter ganhos exponenciais. Então, não torne disso o seu sonho um pesadelo, né? Se capacite para ser um gestor da sua empresa, busque, né, especialistas, né, como eu estou aqui à disposição para ajudar, porque eu acredito realmente que você tendo, né, acesso a esse conhecimento, você consegue tornar a sua ideia um negócio lucrativo. Exatamente. Ótimo. E antes da gente se despedir, eu vou deixar então essa frase novamente aqui que ela fala no livro. Sonhar em abrir um negócio é só o começo. Construir um Construir um com propósito, lucro e liberdade é o que irá transformar vidas, inclusive a sua. E é isso mesmo quando você fala, porque a liberdade que a gente tem e essa construção transformam vidas mesmo, porque é toda uma família, são pessoas que estão do seu lado, que se inspiram na sua vida, no que você faz, e inclusive a sua, de você Não, e quando mudar. eu penso, quando eu falo, né, de ajudar outros negócios a crescer, a prosperar, para mim é exatamente essa missão de, assim, eu sei que eu ajudando essa pessoa, eu não estou ajudando só ela tem funcionários, que ela vai Exato. crescer, ela vai ter mais funcionários, ela vai ter mais clientes, então é uma construção que vai se ampliando, né, e vai transformando Sim. outras vidas, então realmente é um propósito para mim e é muito gratificante ver um negócio que muitas vezes chega para mim endividado, chega para mim ali querendo fechar, muitas vezes porque está crescendo, está com medo de crescer, Olha só. porque vende mais, mas não sobra dinheiro. Né? Então, quando você vê essa transformação do dinheiro sobrando, desse dinheiro gerando novos negócios, ou mesmo realização e sonhos pessoais, que Uhum. é super importante também, então, para mim, é realmente uma satisfação ali, Ótimo. vão cumprindo minha missão. Muito sucesso para tua vida, tua família, viu, Mariana? Porque esse trabalho que vocês fazem, agora a nossa escritora, então seja muito bem-vinda aí ao nosso time, o Chave Mestra, e sucesso mesmo, porque que este livro te leve ainda mais, porque
porque eu sei que você já tem mais de 20 anos aí de estrada, mas que o livro seja, além de um legado, que te leve ainda mais longe para outras pessoas. Esse podcast, todo o material que você tem construído, porque eu acredito que não é só para a autoridade, é também propósitos de vida que as pessoas Com têm. Quando a certeza. gente traz esses escritores, né, os autores para os nossos livros, é justamente para que eles cumpram os seus propósitos que eles têm e que muitas vezes, como você disse, você saiu um pouco da sua, né, você se colocou ali na vulnerabilidade, vamos dizer assim, saiu um pouco dos números e veio aqui para se colocar à disposição numa comunicação, um perfil que não é tanto teu, mas você falou, não, estou aqui, vamos escrever, Sim, vou escrever, vou me comunicar ali num podcast, porque vocês são mais do analítico ali, né? Vocês ajudam a gente a se colocar ali na rota, mas que bom que você deu esse passo de não, vamos, é para escrever um livro, sim. é para estar ali no podcast, vamos embora, porque a gente vai atingir muitas outras pessoas, né? E quando eu decidi empreender, foi por esse passo também, por esse propósito, porque no corporativo eu estava ali com uma empresa, então eu via que esse conhecimento que eu tinha, eu poderia ajudar muitas outras, né? Então Ótimo, o passo para empreender também veio de ajudar mais negócios, transformar mais vidas. Então, para mim, ótimo. tem sido realmente muito gratificante ver essas transformações através do meu servir. Ótimo, que bom. Muito obrigada. E eu quero te agradecer em nome da Chave Mestra, da nossa editora, que você retorne mais vezes. Eu sei que você está em São Paulo. Ah, eu ia falar, sei que está longe, mas você não está não, você está por aqui, então volte mais vezes. Venha gravar com a gente, venha tomar um Sim, café, venha tirar foto, venha ver a gente. O que importa é que eu falo que vocês têm a chave que abre aqui as nossas portas. Então, sinta-se à vontade para retornar. Muito obrigada, viu? obrigada, obrigada mesmo. E vamos nos despedindo de vocês também que estão por aí. Muito obrigada, porque você nos acompanhou aqui até agora. E já faz, ó, eu sempre dou uma dica importante aqui. Já volta nesse conteúdo lá do começo e vem anotando, porque tudo que a Mariana falou aqui pra gente é muito importante e precisa ser colocado em prática. Então, vem anotando e já aproveita e já manda esse conteúdo para algum colega, para algum amigo, para algum empreendedor, algum empresário que de repente tem crescido, mas não consegue ver mais saída de alguns buracos que estão ficando aí, alguns gargalos. Então, manda para ele e com certeza esse conteúdo vai ajudá-lo. E adquira seu livro, ó, Código das Finanças, lá com a Mariana, Sim, tem no link na conteúdo. bio. Link na bio. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.